Bom, estamos aqui hoje para resolver exercícios. Meu nome é Larissa Nani e é um prazer estar aqui com vocês. Então, se achegue aqui comigo e vamos resolver exercícios, tá? Direito administrativo. Vamos começar lá no comecinho das primeiras unidades. Se você está fazendo esses exercícios junto com as unidades, ok. Mas se você deixou para resolver depois, tranquilo também. Se você está avulso resolvendo exercício, também tranquilo. Por quê? Porque a professora vai explicar os exercícios. Faremos os exercícios, resolveremos questões e também teremos introdução de conteúdo no meio dessas questões para ver como que vocês estão assimilando o conteúdo, certo? Então, vamos começar lá na introdução do direito administrativo. Lembrando, direito administrativo, ele surge para organizar a sociedade. Ele precisa regular a sociedade. Nós não conseguimos nos regular sozinhos, nos organizar sozinho. Então é para isso que entra a administração pública, esse poder de regular a sociedade. Lembrando que ela tem poderes, ela tem prerrogativas, mas ela tem deveres também e obrigações. Ela não pode abrir mão de organizar uma sociedade. Então vamos resolver o primeiro exercício de hoje. Número 1 é banca FCC, uma banca muito comum. Hoje em dia é uma banca que as pessoas estão até preferindo resolver questões da FCC porque acham que não são questões tão contraditórias, não cria teoria, como às vezes a CESP é um pouco polêmica. Então a FCC está caminhando assim para ser uma banca bem fortalecida e bem querida até por parte dos... Se isso é possível, uma banca querida, né? Mas para parte das pessoas que prestam concurso público. Então, vamos lá. O regime jurídico administrativo, acompanhe comigo. O regime jurídico administrativo tipifica o próprio direito administrativo e confere à administração. Volta aqui para mim, olha só. Lembrando, o que é o regime jurídico administrativo? É o que a administração segue. A administração está baseada em quê? No regime jurídico administrativo. E quais são as duas basilares desse regime administrativo? Supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. Juntos eles formam o regime jurídico, chamamos de pedra de toque do direito administrativo, certo? Não sou eu que inventei esse pedra de toque, mas é tão bonitinho, né? Vamos lá. Regime jurídico administrativo tipifica o próprio direito administrativo e confere à administração. Letra A. Prerrogativas, instrumentos, a consecução de fins de interesse geral, não sujeitando, no entanto, a restrições. Isso em razão do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Letra B. Prerrogativas não aplicáveis ao particular e instrumentais à cura do interesse público, tais como autotutela e o poder de polícia, dentre outras tantas, que lhe permitem assegurar a supremacia do interesse público sobre o privado. Letra C. Privilégios em face do particular que podem ser exercidos de forma ampla e restrita, em razão de sua posição vertical em face dos mesmos. Letra D. Restrições e prerrogativas necessárias à consecução dos seus fins, que são igualmente identificáveis nas relações entre os privados em relação do princípio da isonomia. Letra E. Amplo poder em face do particular, que se sujeita aos seus comandos, independente do fim objetivado, uma vez que o agir administrativo é presumidamente de acordo com a lei. 5 segundinhos para você tentar resolver essa questão. E aí a gente vai entrar com a teoria. Bom, vamos lá. O que a letra A te fala? A letra A fala que é uma prerrogativa instrumental a consecução do fim de interesse, não a sujeitando, no entanto, a restrições. Isso está errado. A administração não se sujeita a restrições, a administração não tem limites. Gente, primeiro, a administração só consegue fazer quando há uma lei, quando tem um limite. A lei, a própria lei impõe limites. E também ela tem vários deveres,
vários deveres que a administração pública tem que prestar contas, ela tem que seguir a proporcionalidade, a razoabilidade. Como que isso não é restrição? Grandes poderes vêm grandes responsabilidades, já dizia o tio do Peter Parker, não é mesmo? Então, o que acontece aqui? Ela tem poderes, mas ela tem responsabilidade, ela tem restrições. Então, essa letra A está incorreta. Letra B. As prerrogativas não aplicáveis ao particular e as instrumentais à cura do interesse público, tais como a autotutela e o poder de polícia, dentre outras tantas, que lhe permitem assegurar a supremacia do interesse público sobre o privado. Tá certinha a letra B, isso mesmo, ela tem prerrogativas para até colocar em prática essas suas obrigações, baseada na sua supremacia, são prerrogativas que ela possui. A letra C está errada porque não é de ampla e restrita. Tem restrição, gente. Não quer dizer possuir muitos poderes, possuir supremacia, não ter restrições. Tem restrições sim, tá? Letra D. A letra D está errada porque as restrições necessárias que são igualmente identificáveis nas relações entre âmbito privado, particular e particular, é muito diferente do regime jurídico administrativo, que segue um regime de direito público. Particular é quando ele está em mesmo grau aqui. A gente diz que é uma relação horizontal particular-particular. O Estado tem uma relação vertical, aqui está o Estado e aqui está os particulares. Não dá para dizer que nos particulares tem uma relação igual, uma restrição igual. Não, são restrições diferentes, tá? O amplo poder em face do particular que se sujeita aos seus comandos independentemente do fim objetivado? Não, porque o fim é sempre público. Então ele depende dessa finalidade, não é independentemente dessa finalidade. O resto, uma vez que o agir administrativo é presumidamente de acordo com a lei. Em parte está correto, por quê? Presume-se uma legitimidade e uma legalidade no agir da administração pública. Quando um particular quer que anule-se um ato administrativo, é ele que tem que provar que a administração está errada. Isso é uma presunção o quê? Uma presunção relativa, né? Então não é uma presunção absoluta, porém a primeira parte está errada, tá? Letra correta, letra B de Brasil, de bola. Vamos lá para a questão 2. Aqui eu coloquei um resuminho, vamos acompanhar, porque se eu coloquei é importante. O regime jurídico, opa, peguei a caneta errada, não é para riscar assim. O regime jurídico administrativo compreende um conjunto de prerrogativas e sujeições, a fim de que o Estado consiga atingir o interesse da coletividade. Esse regime jurídico só é aplicado às pessoas públicas. Particulares e demais pessoas de direito privado não usufruem desse regime. Essas prerrogativas são da administração pública. Certo? Vamos para a próxima questão? Ânimo aí, todo mundo feliz? Bom, questão 2. São fontes de direito administrativo a lei, a razoabilidade, a moralidade, a jurisprudência e a proporcionalidade. Está correto no que consta apenas em... Bom, vamos lembrar o que é fonte do direito administrativo. Fonte do direito administrativo é aquela que o direito administrativo vai se basear. Fonte primária, lei. Lei em sentido amplo, lembra? Lei em sentido amplo que engloba a lei em sentido estrito. A lei em sentido amplo, elas são todos os atos que têm uma força vinculante, embora às vezes não lá manifestado propriamente dito pelo Poder Legislativo. Por exemplo, uma medida provisória tem força de lei, mas é feita pelo Poder Executivo, pelo chefe do Poder Executivo. Então, toda lei em sentido amplo é uma fonte primária do direito administrativo. Lei lá, fonte secundária, doutrina, jurisprudência, costumes e, para alguns doutrinadores, princípios gerais do direito. Tudo isso é fonte do direito administrativo. Vamos tentar identificar na questão o que é fonte. Lei, certo. Lei está certo. Razoabilidade é princípio. Moralidade, princípio. Jurisprudência, fonte. Proporcionalidade, princípio. Então, aqui vamos procurar 1 e 4, letra C de cachorro.
Então, lembrando que fonte é matéria muito importante, embora esteja lá na introdução do direito administrativo, não deixa de ser importante. Então, revise o seu material, anote o que é fonte primária e fonte secundária e memorize, tá? Que é importante você saber. Você pode acertar questões da prova só com base nisso, que não é difícil saber, tá bom? Vamos lá para a questãozinha número 3. Em sua formação, o direito administrativo brasileiro recebeu a influência da experiência doutrinária, legislativa e jurisprudencial em vários países, destacando-se especialmente a França, considerada como berço da disciplina. No rol de contribuições do direito administrativo francês, a prática atual do direito administrativo não é correto incluir. Gente, vários sistemas influenciaram o sistema brasileiro, dentre eles o sistema francês. O sistema francês influencia a gente aqui em vários aspectos, como o aspecto do direito comum em relação ao direito privado, em relação ao direito público. Aqui também o poder público conseguia atuar na esfera do particular. Agora, você tem que prestar atenção que no sistema aqui francês, eles adotam uma contenciosa administrativa. O que resolve no direito administrativo fica resolvido. Não dá para se socorrer ao poder judiciário, como é no sistema inglês. Lá no sistema inglês, tem a jurisdição una, que é o quê? Um judiciário apto para julgar sempre que for necessário, como é no Brasil. Nós temos um princípio, que é o princípio da inafastabilidade de jurisdição, que diz que pode se socorrer ao judiciário sempre, mesmo que tenha o quê? Decidido na esfera do direito administrativo. Então, nesse âmbito de contencioso, a gente não aplica, o direito francês, e sim é o direito inglês. É essa possibilidade de levar ao judiciário, mesmo que decidido no âmbito administrativo. Porém, tem vários aspectos aqui que o direito francês influencia no direito brasileiro. E é isso que essa questão quer saber. Então, eu vou analisar um por um com você. É uma matéria muito mais doutrinária do que legal, porque não tem uma lei dizendo isso, embora tenha o princípio da inafastabilidade de jurisdição dentro da Constituição, não explica lá de onde veio. Então, é uma questão doutrinária, é uma questão difícil, tanto é que caiu para promotor de justiça, aqui, ó, se você observar, lá do Pernambuco, tá? Professora, para que você cobra uma questão dessa? Eu não quero ser promotora, eu quero ser policial. Tudo bem, querido, mas se você consegue resolver uma questão difícil, você está ampliando o seu horizonte. Você está o quê? Ampliando o seu cérebro. Um cérebro que se expande e não volta mais ao mesmo tamanho. Então, é bom você entender para você ampliar, mesmo que não caia assim na sua prova, mas pode cair lá o contencioso. Por que pode? Porque está na Constituição a inafastabilidade de jurisdição. Então, pode até não cair aqui no direito administrativo, mas pode cair lá no direito constitucional e você vai ter esse link na sua cabecinha. Então, vamos lá e aí eu vou explicando para vocês se adotou ou não, tá? A adoção de teorias publicísticas em matéria de responsabilidade extracontratual das atividades estatais. Isso está certo. Isso veio lá do rol, do berço da disciplina francesa. Lembrando, presta atenção, aqui nessa questão ele quer que você marque a que não houve influência, o quê? Não houve contribuição do sistema lá do direito administrativo francês, tá? Então ele quer que você não marque. Então vamos um por um. Letra B. A adoção do interesse público como eixo da atividade administrativa. Certinho, o interesse público é maior que o interesse de uma categoria ou de um indivíduo somente, tá? A ideia da exorbitância em relação ao direito comum aplicável aos particulares também veio do direito francês, tá? Essa possibilidade da administração exigir coisas que o direito comum não exigiria, tá? Teoria do desvio de poder, também a gente aprende isso lá quando a gente está aprendendo poderes, o desvio de poder. O que é desvio de poder? Ele pode incidir e até anular um ato administrativo, se sair da finalidade pública ou se sair daquela competência, tá? Então veio também.
Então, a última é que tem que ser sistema contencioso, que é o que eu estava falando lá no comecinho. O sistema contencioso francês é diferente do nosso sistema contencioso. O nosso sistema contencioso, ele é inspirado no inglês, que é o quê? Ter um poder judiciário analisando todas as questões. Não se decide aqui concretamente, decide-se concretamente, sim, decide-se na esfera administrativa, mas eu posso recorrer ao poder judiciário, por causa do princípio da inafastabilidade de jurisdição no artigo 5º da Constituição Federal, certo? Questão difícil, né, gente? Nossa, essa, ó, até sua aqui para resolver. 4, uma questão mais tranquila, prometo para vocês. Ou não. Mas vamos aprender aqui. Questão 4, FCC também, analista de orçamento. A reiteração dos julgamentos no mesmo sentido, influenciando a construção do direito, sendo também fonte do direito administrativo, diz respeito a 5 segundos. Pronto? Vamos lá? O que é, gente, reiteradas decisões, reiterados julgamentos? Primeiro, quem que julga? Geralmente quem julga é o Poder Judiciário, ou até mesmo o direito administrativo lá no seu âmbito interno pode julgar um PAD, uma sindicância. Reiterados julgamentos, ele forma o que chamamos de jurisprudência, ou um entendimento jurisprudencial. É fonte do direito administrativo? Sim, é fonte secundária de direito administrativo. Então, reiterados julgamentos em determinado sentido, nada mais é que jurisprudência. É uma questão simples, tá? É uma questão que não é difícil. Ai, professor, errei, achei que fosse prática costumeira. Calma, criança. Vai dar tudo certo, tá? Quem errou agora não vai errar na hora da prova. Então, você sabe que reiteradas decisões é jurisprudência, certo? Reiterados julgamentos é a mesma coisa que decisões. Jurisprudência. Questão 5. No que concerne às fontes do direito administrativo, é correto afirmar que o costume não é considerado fonte do direito administrativo. B. Uma das características da jurisprudência é o seu universalismo, ou seja, enquanto a doutrina tende a nacionalizar-se, a jurisprudência tende a universalizar-se. Letra C. Embora não influa na elaboração das leis, a doutrina exerce um papel fundamental apenas nas decisões contenciosas, ordenando assim o próprio direito administrativo. Letra D. Tanto a Constituição Federal como lei em sentido estrito constituem fontes primárias de direito administrativo. Letra E. Tendo em vista a relevância jurídica da jurisprudência, ela sempre obriga a administração pública. 5 segundos para você resolver essa questão, que ela aparentemente é difícil, mas se você for por exclusão, meu amigo, você acerta essa questão. Letra D? Você acha que é D? Prefiro penal. Prefiro penal, que sacanagem. Nem no estúdio aqui ninguém me ama, gente. Por favor, fala lá que gosta de direito administrativo, que as pessoas só gostam de penal. O que é isso? Absurdo. Aquela violência que é direito penal. Vamos lá. Vamos primeiramente explicar. Fontes primárias, lei. Fonte secundária, jurisprudência, doutrina, costumes e princípios gerais do direito. Gente, jurisprudência não é vinculante, tá? Ela não vincula. Ela apenas é uma fonte lá que vai ser uma fonte de informação para saber como que está aplicando a lei, como está decidindo aquele tribunal, nesse sentido. Ela não é fonte vinculante. Então, aqui você já elimina a... que ela sempre obriga a administração pública a E. Tá errada, tá? Ela não obriga a administração pública, não. Ela é apenas uma fonte. A letra A está correta porque o costume é fonte, criança. Costume é fonte, tá? Fonte secundária. Secundária.
Melhor que eu nem tivesse escrevido, né? Porque ficou horrível. Parabéns, tá horrível. B. A B está errada porque isso aqui, gente, a jurisprudência, ela tende a nacionalizar-se. Por quê? Porque é como aquele tribunal local está pensando, tá bom? Então, essa aqui tá errada também. Professora, se eu não soubesse, você deixaria essa aí separadinha. Só se as outras você já tivesse eliminado com certeza. É assim que a gente resolve questão quando a gente não sabe tudo que tá na questão. A gente vai por eliminação e assinala que a gente tem certeza, tá? Ah, professora, eu não tenho certeza. Que a gente tem quase certeza ou que acha que está certo, tá? Aqui, embora não influa a elaboração de lei, a doutrina exerce um papel, ela influi sim, gente. Porque quem vai fazer a lei, ele vai lá ler, é uma fonte a doutrina também. Ele vai ler a doutrina para saber como os doutrinadores, que são os estudiosos daquela área, estão pensando. Então, ela influencia sim, ela não obriga, ela não vincula, mas ela influencia sim. Aqui, então, ficamos com a letra D e vamos ler aqui na tela limpinha. Tanto a Constituição Federal como a lei em sentido estrito constituem fonte primária do direito administrativo. Sim, gente, porque a Constituição ela é uma lei suprema, então ela é lei, em sentido amplo ela é lei. Então aqui sim, elas são fontes primárias do direito, tá certinha essa questão. Se você tivesse certeza dessa aqui, você não marcaria? Mesmo você não sabendo ali da alternativa de cima? Porque não pode ficar complicando, ficar procurando pelo em ovo na hora de questão, gente. Às vezes é fácil mesmo. E aí ele embola ali uma questão mais difícil só para te confundir. Questão número 6. Em tema de administração pública é incorreto. Gente, atenção, cuidado quando a questão pede incorreto, correto. Não, somente grifem essas palavras na hora de vocês estarem lá fazendo a prova. Por quê? Às vezes o aluno sabe a matéria e perde uma questão dessa. Então, prestem muita atenção, tá? Letra A. Na Federação Brasileira, as entidades estatais são técnica e unicamente a União, os estados, o Distrito Federal. Olha só, eu já li errado. Por quê? Porque eu nem tô lendo. Eu já tô falando que tá na Constituição. Olha só, professora, que erro, que grave. Eu já dei a resposta para vocês. Por quê? Porque o que fala a Constituição Federal? Que é União, Estado, Distrito Federal e município. Ele excluiu o DF daqui. Ele tá falando que unicamente a União, Estado e município. Isso está certo? Não, porque não é assim. Eu já li, porque eu tô tão acostumada a ler a Constituição, que eu já, depois do Estado, eu já quis falar o DF. E não tá. O DF não tá na questão, então essa A já é incorreta, mas vamos ler as outras. O Estado é constituído de 3 elementos originários e indissociáveis: povo, território e governo soberano. Correto. A organização do Estado é matéria constitucional no que concerne a divisão política do território nacional. A estrutura dos poderes, a forma de governo, o modo de investidura dos governantes, dos direitos e garantias fundamentais. Sim, é tudo matéria constitucional. Lembrando, gente, que a nossa Constituição Federal, ela é do tipo formal. O que significa isso? Que embora a Constituição Federal tenha matéria de direito constitucional, que seria a Constituição material, ela também tem matérias de outros assuntos, como aquele exemplo do Colégio Dom Pedro. O que acontece? Tudo que está inserido formalmente dentro da Constituição, possuindo ou não matéria constitucional, Constituição isso é matéria de direito constitucional, mas nada me impede de eu fazer um linkzinho aqui para vocês, tá? Então aqui ele está falando que a organização do Estado é matéria constitucional. Sim, ele fala da divisão política do território, ele fala da estruturação dos poderes, ele fala da forma de governo, tudo isso é matéria constitucional, está correto, lembrando que é para marcar incorreto. Cada órgão público, como centro de competência governamental ou administrativa, tem necessariamente funções, cargos e agentes, mas é distinto desses elementos que podem ser modificados, substituídos ou retirados sem supressão da unidade orgânica. Gente, órgão é mero centro de competência, órgão não é entidade. Se quiser extinguir esse órgão, se quiser reorganizar, sim, ele sendo modificado não modifica a entidade que o criou. Lembrem que acontece aqui o seguinte, eu tenho uma entidade
que tá aqui. Ah, já sei, olha só que massa que eu vou fazer aqui, ó. Olha só, esse apagador é uma entidade, tá? Aqui temos um município, município do apagador. Aí o que acontece? Esse município quer criar um órgão, ele cria uma secretaria. Olha onde está a secretaria. Está aqui dentro do apagador. Eu tirei esse mero centro de competência e botei um outro aqui, ó. Acabou? Mudou alguma coisa na estrutura do apagador? Não, apenas foi uma competência interna que está aqui dentro. Se ele quiser modificar, colocar esse aqui, colocar mais um, o que couber. Ai, meu Deus, tem muita coisa aqui dentro. Aí ele cria uma outra entidade, uma entidade aqui do álcool. É outra entidade. Não vai ter mais o quê? Essa vinculação hierárquica. Lembra que falamos já isso? Vai ter um controle de finalidade, não tem competência de hierarquia aqui dentro. Agora, aqui dentro dessa entidade, aqui tem hierarquia. Quem comanda é o apagador, ele comanda os seus órgãos que estão aqui dentro. Se ele quiser tirar todo mundo aqui de dentro e fazer tudo de novo, ele pode, senão não muda nada nele. Então essa está certa, tá? Porque é mero órgão, mero centro de competência. Agentes administrativos são todos aqueles que se vinculam ao Estado ou às suas entidades autárquicas e fundacionais por relações profissionais, sujeito à hierarquia funcional e ao regime jurídico determinado pela entidade a que serve. Sim, ele é vinculado lá ao Estado, ele é vinculado a essa entidade, ele segue aquele regime daquela entidade, um regimento interno, uma lei. Então aqui a incorreta mesmo é a letra A, tá? Por quê? As entidades são técnicas e unicamente a União, o Estado e o município? Não, sabemos que tem o Distrito Federal também, tá? Então, você poderia até não saber as outras, mas você ia lembrar lá, sabe de onde você ia lembrar, gente? Do medo. Quem que é medo? Município, Estado, Distrito Federal e municípios. Eles são quem? As entidades da administração direta ou as entidades políticas. É a mesma coisa, certo? Conseguiu aqui viajar nessa questão? Ou não viajar, né? Viajar dentro da questão? Vamos lá, questão 7. A interpretação das regras de direito administrativo, ao se utilizar a analogia, aplica-se o texto da norma administrativa à espécie não prevista, mas compreendida em seu espírito. Por ser o direito administrativo um ramo de direito público, os costumes não integram as suas fontes, sendo elas lei, doutrina e jurisprudência. Alternativa 3 aqui. São princípios da administração pública: legalidade, moralidade, impessoalidade, razoabilidade, a publicidade, a eficiência, segurança jurídica, motivação, ampla defesa, contraditória, supremacia do interesse público. 4. Quanto às definições do governo e administração, podemos afirmar que esta é o instrumental de que dispõe o Estado para pôr em prática as opções políticas do governo. É para marcar as corretas. Tempinho aí para você resolver. Essa questão também é difícil, tá? Eu trouxe todas as questões difíceis. Há uma ou outra aqui que tá fácil hoje. Ai. Pronto, gente? Conseguiram? O que vocês acham? Letra A, letra B, letra C, letra E. Qual que você tem certeza que está errado? Gente, vamos supor que você só sabe fonte. Você sabe que a fonte primária é lei. Fonte secundária, você sabe que é doutrina, jurisprudência, costumes e princípios gerais do direito. Você sabe isso. E aí você já vai saber, então, por saber isso, que a 2 está errada. Por quê? Costume é fonte. Então, olha só, você já elimina a C, você já elimina a D. Então, você vai ficar com a B e com a E, certo? Ah, e com a A também, aqui era para ter um A.
Todos estão corretos? Não. Então, você vai ficar entre a B e a E. A B fala que a 1, a 3 e a 4 estão corretas e a 1 e a 4 estão corretas. Então, se você quiser, você nem analisa a 1 e a 4. Professora, que loucura, que loucura. Gente, é assim que resolve a questão. Você tem certeza que aquela está errada, você já vai ver quais estão as certas. Isso é técnica. Aí a 3. Vamos analisar a 3. São princípios da administração pública? Primeiro, muita gente errou essa questão. Por quê? Já fica na cabeça o limp. O que não é legalidade, o que não é impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, a pessoa ia marcar como errada. Mas atenção, temos também os princípios implícitos, que são vários, dentre eles razoabilidade, proporcionalidade, devido processo legal, a própria supremacia do interesse público e indisponibilidade. Temos também deixa eu ver o que tem, segurança jurídica, motivação, ampla defesa, contraditório, tudo isso é princípio, só que são princípios implícitos. Então, essa questão 3 está certa, porque ele não está pedindo o princípio expresso, ele está falando princípios da administração pública. Por isso que a 3 está correta também. Então, a gente fica com a 1, que está nas alternativas que a gente reservou, na 4 e na 3. E é isso, a letra B de bola, certo? A 1, a interpretação das regras de direito administrativo, ao se utilizar a analogia, aplica-se o texto da norma administrativa à espécie não prevista, mas compreendida em seu espírito. Sim, gente, analogia é você pegar uma lei que não veste aquele corpo. Aquela lei que é aquela roupa, você vai ter que adequar aquele corpo, você vai ter que mandar para costureira, apertar, ou alongar, ou botar um negócio aqui para ampliar, porque analogia é isso, não tem uma lei para aplicar corretamente naquele caso. Você utiliza em analogia uma outra lei que não foi feita. É como se fosse uma roupa feita para o João, mas quem quer botar a roupa é o José. Aí você pega a roupa do João e bota no José. É isso que é aplicar analogicamente uma lei. Você pega uma lei que a princípio não seria aplicável ali, mas você vai utilizar de forma analógica, que não foi feita para aquilo, tá? E a 3 também, que a gente acabou de ver, tá correta, e a 4. Quanto às definições de governo e administração, podemos afirmar que esta é o instrumental, a administração é o instrumento, né, que se utiliza, que dispõe o Estado para pôr em prática. Sim, a administração põe as definições do governo. Vai lá ver um planejamento e aí a administração vai executar essas formas de governo, essas formas de governar, de administrar. Então, ela é instrumental, sim, senhores, certo? Às vezes você, se tiver o quê? Técnica de resolução de questões. Por isso que eu peço para vocês, façam questões. Façam questões, vocês vão desenvolvendo técnicas de resolver exercício, vocês vão pegando a malícia do negócio. Às vezes você nem precisa ler a questão inteira, se você tem certeza que aquela está errada e você já eliminou várias, você vai ler só aquela que está lá nas suas alternativas. Te poupa tempo, sabe para quê? Para aquela questão difícil, para você analisar aquela questão mais difícil que tem que ter a sua análise melhor, certo? 8. De acordo com o texto a seguir de direito público, temos como objetivo primordial o atendimento ao bem-estar coletivo. Aqui, gente, essa questão traz um textinho. Às vezes o texto não tem muito a ver com a questão, tá? Mas a gente precisa ler. Porque eu já percebi várias questões que tem um texto longo, aí a questão, fale os princípios expressos. Deu um texto lá do Eli Lopes Meirelles de 5 estrofes. Aí você perdeu o maior tempo, mas leiam, tá? Leiam esse texto, principalmente se aquilo é uma base de interpretação. Agora, se tiver um negócio lá, princípios expressos, já vai direto lá, meu amigo, poupa tempo. Que não é o caso, aqui a gente tem tempo para resolver a questão, então a gente vai ler desde o comecinho. Em primeiro lugar, as normas de direito público, embora protejam reflexamente o direito individual, tem o objetivo primordial de atender ao interesse público, ao bem-estar coletivo. Além disso, pode-se dizer que o direito público somente começou a se desenvolver quando, depois de superados o primado do direito civil, que durou muitos séculos, e o individualismo, que tomou conta dos vários setores da ciência, inclusive o do direito. Substitui-se a ideia do homem como fim único do direito, o individualismo, pelo princípio que hoje serve de fundamento para todo o direito público
e que vincula a administração em todas as suas decisões. Isso é propício para o momento que estamos atravessando. É o coletivo em prol do individual. A partir do momento que a gente conseguir entender isso, a gente já melhora até como ser humano. O coletivo é sempre acima do individual. Em tudo na administração pública que ela vai fazer, o coletivo está acima do individual. O coletivo está acima de uma categoria. O coletivo está acima de uma classe. O coletivo é o bem comum, é o bem de todos. O que é melhor para o máximo de pessoas? E não o que é melhor para um grupo específico de pessoas. Isso é o direito administrativo, aplicando a finalidade pública, aplicando para a qual ele foi criado. É para isso que existe sistema de saúde, é para isso que existe educação financiada pelo Estado, é para aqueles que não podem ter. Isso é direito aplicativo, isso é direito administrativo sendo aplicado. Isso é pedra de toque do direito administrativo, é a finalidade do bem comum. Isso é que a gente precisa atender como ser humano também, tá? Então vamos tentar saber aqui o que esse texto da Maria Silvia, que é uma grande doutrinadora do direito administrativo, traz. Ela quer que você saiba o quê? Diante disso, quais as pedras de toque do regime jurídico administrativo? Quais são as pedras de toque? Qual é a base do direito administrativo? Qual que é que o regime jurídico tem que seguir? Indisponibilidade do interesse público. E para isso eu preciso da supremacia do interesse público. Eu preciso que vise o interesse público e que eu tenha poderes para isso, para visar o interesse público. Poder de polícia vai atuar quando não estiver visando o interesse público. Se tiver um surto, uma calamidade, e aí aquela empresa estiver pondo em risco a coletividade, o poder de polícia pode lacrar aquele local? Pode, porque ele tem poder. Atuando dentro da razoabilidade, dentro da proporcionalidade de uma lei amparando, pode. Porque a gente também não está falando de Estado autoritário nem de absolutismo. Estamos falando de um Estado amparado na legalidade e nos princípios, visando a finalidade comum. É por isso que os princípios têm que andar juntos. É por isso que os princípios têm que estar equilibrados. É por isso que tem que ter responsabilidade, prestação de contas, porque a administração tem poderes na mão dela para fazer. Por isso que ela presta contas. E é em cima do que ela faz? Supremacia e indisponibilidade do interesse público. Vamos tentar procurar a alternativa que fala isso? Letra A, supremacia do interesse público sobre o interesse privado, impessoalidade, não. Supremacia do interesse público sobre o interesse privado, indisponibilidade do interesse público. É essa aqui mesmo. Supremacia e indisponibilidade do interesse público. Certo? Bom, aqui, paramos por aqui nessa resolução inicial lá dos primeiros passos da administração pública para você entender o que serve, para que serve a administração pública, a quem serve a administração pública. A administração pública serve a nós, coletividade como um todo, sociedade como um todo. Então, ela precisa fazer com que ela seja efetiva. Ela precisa prestar essas atividades públicas. Então, esse é o comecinho, que você conseguiu um pouquinho resolver os exercícios. Eu trouxe só questões difíceis, só questões difíceis. Não teve uma questão aqui, uma outra mais tranquila ali na questão de fonte, mas mesmo assim você tem que ter estudado fonte, porque mesmo que seja uma questão simples, você tinha que ter estudado o conteúdo. Então, só questões bem elaboradas, questões extremamente doutrinárias, texto de Maria Silvia, para você até tentar entender melhor como é que eles escrevem sobre o direito administrativo. E é isso, a gente não para por aqui, o conteúdo continua, acessem as aulas, leiam o material em PDF e estamos juntos aqui na Faculdade Realiza com vocês sempre. Um grande beijo, um abraço, fiquem com Deus ou fiquem com quem vocês quiserem. Até